Muito bem, bando de desocupados que prefere ouvir a voz de um desenho animado falido do que ir procurar um emprego. Acomodem-se nessas cadeiras ergonômicas que a mãe de vocês comprou em 12 vezes e preparem os ouvidos. Hoje não vamos falar de fantasmas de cemitério nem de monstros debaixo da cama. Hoje vamos falar de algo muito mais assustador. O tédio burocrático misturado com o apocalipse nuclear. Vamos falar de rádio. E não é essas rádios modernas que tocam música pop enlatada feita por computador para gente que tem o cérebro do tamanho de uma noz. Tô falando de rádio de verdade. Ondas curtas. Aquele chiado maravilhoso que parece que você está fritando bacon dentro do ouvido. Aquele som que trazia notícias de guerras distantes e resultados do jogo do bicho. O assunto de hoje é a UVB-76. Ou, como os íntimos chamam, The Buzzer, o zumbido. Uma estação de rádio russa que está no ar ininterruptamente desde antes de vocês nascerem, transmitindo absolutamente porra nenhuma, exceto um barulho que faria um monge budista cometer suicídio. Imaginem a cena. Estamos em 1982, o ano em que o mundo ainda tinha estilo. A Guerra Fria estava torando. Todo mundo achava que ia virar pó radioativo a qualquer momento. Era uma época excitante. Você acordava de manhã, acendia um cigarro sem filtro, tomava um café preto e olhava para o céu esperando ver um míssil soviético. Isso sim era viver no limite. Não essa ansiedade de vocês porque o crush não visualizou o story. Nesse clima maravilhoso de destruição iminente, alguém na União Soviética, provavelmente um general com muitas medalhas e pouco amor à vida, decidiu ligar um transmissor na frequência 4625 kHz. E o que eles transmitiram? Discursos inflamados? Música clássica? A receita secreta da vodka? Não. Eles transmitiram um bip, um zumbido, um som repetitivo. BZZT. BZZT, BZZT, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E está lá, até hoje. Pensem na dedicação desse negócio. Eu mal consigo manter meu foco por 2 minutos antes de querer beber uma garrafa de desinfetante e essa maldita estação está lá firme e forte há mais de 40 anos, fazendo o mesmo barulho chato. É a coisa mais consistente que a Rússia já produziu, tirando a depressão e o Dostoiévski. Agora, vocês com essas mentes de conspiracionistas de YouTube devem estar se perguntando, mas tirinha, para que serve isso? Ah, meus caros, aí é que entra a beleza da coisa. Ninguém sabe. Oficialmente, ninguém sabe. O governo russo faz aquela cara de paisagem, como quem peidou no elevador e finge que não foi ele, e diz que é apenas para fins de pesquisa. Pesquisa de quê? De quanto tempo um ser humano aguenta ouvir um zumbido antes de enfiar um lápis no tímpano? Existem teorias, claro, sempre existem teorias. A primeira e a minha favorita é a do Dead Hand, a mão morta. Dizem que essa rádio é um gatilho automático para o arsenal nuclear russo. Funciona assim. Enquanto o barulho estiver tocando, significa que a Rússia ainda existe. Se o barulho parar, o sistema entende que Moscou virou cinzas, que todo mundo morreu e dispara automaticamente todos os mísseis nucleares que eles têm estocados direto para o Ocidente. É poético, não é? A paz mundial depende de um rádio velho não pifar. Se um estagiário tropeçar no fio lá no meio do pântano russo, cabum, o mundo acaba. Eu acho isso genial. É uma metáfora perfeita para a nossa existência frágil. A gente está aqui, vivendo, pagando boleto, assistindo vídeo no TikTok e a nossa sobrevivência depende de uma válvula de rádio soviética de 1982 não queimar. Eu durmo tranquilo sabendo disso. Na verdade, tem noites que eu rezo pro fio soltar. Vai, fiozinho, solta, acaba com o sofrimento do tirinha, me transforma em sombra na parede. A outra teoria é que é uma number station, uma estação de números, coisa de espião. Espião raiz, tá? Não esses James Bond de surmocking que bebem martini. Tô falando de espião que mora num porão úmido, come comida enlatada e tem medo da própria sombra. A ideia é que espiões russos espalhados pelo mundo sintonizam nessa frequência para receber ordens. Imagina o sujeito. Ele tá lá em Washington, ou em Londres, ou sei lá, em Osasco, fingindo ser um cidadão normal. Aí, numa hora específica, ele liga o rádio e ouve o zumbido parar. Uma voz entra.
Uma voz cheia de estática, distorcida, parecendo a voz da minha ex-sogrinha mandando eu arrumar o emprego. E a voz diz números ou nomes. Isso aconteceu, sabiam? O zumbido não é eterno. De vez em quando ele para. E quando para, o inferno congela. Porque a voz entra. Vozes humanas. Geralmente em russo, óbvio. Elas dizem coisas como UVB76 ou nomes de pessoas. Boris, Roman, Olga, Mikhail. Em 2010, a coisa ficou louca. Foi o ano em que a rádio, que era um relógio suíço de tédio, começou a dar pau. O zumbido parou várias vezes. Ouviram conversas de fundo. Alguém esqueceu o microfone ligado, certeza. Ouviram pessoas arrastando cadeira, gente tossindo. Teve um dia que ouviram até uma conversa telefônica. Vulcão! Aqui é o vulcão! Não estamos conseguindo contato. Parece roteiro de filme ruim, mas é real. Imagina o operador dessa rádio. Deve ser o pior emprego do mundo. Pior que o meu. E olha que eu já fui animador de festa infantil vestido de legume. O cara tem que ficar sentado num bunker, no meio do nada, vigiando um transmissor que faz BZZT. E ele não pode dormir. Ele não pode sair. Se ele falhar, o mundo explode. Talvez. E o salário? Deve ser pago em batatas e vodka barata. Eu me identifico com esse cara. Nós dois somos guardiões de algo que ninguém se importa, mas que continua existindo por pura teimosia. Eu guardo a memória dos desenhos clássicos, ele guarda o botão do fim do mundo. Somos colegas de classe na escola do fracasso. Mas voltando a 2010, o sinal mudou de lugar. Antes vinha de Povarovo, perto de Moscou. Depois mudou. Os exploradores urbanos, que é um nome chique para invasores de propriedade privada com câmeras GoPro, foram até o local antigo. O que acharam? Um bunker abandonado, cheio de água, mofo e diários de bordo jogados no chão. Parecia a minha sala de estar, só que com menos garrafas vazias. Lá descobriram que a tal estação militar servia, pasmem, para comunicação militar. Uau, que surpresa! O exército russo usando rádio para falar com o exército russo. Quem poderia imaginar? Mas a mística continua, porque não é só falar, é o código, são os monólitos. Vocês sabem o que é um monólito? Não o do filme do Kubrick, seus incultos. Monólitos são as mensagens de voz. Elas são raras, acontecem de repente. Imagina você ouvindo o zumbido há 3 horas, hipnotizado, babando no sofá. E de repente uma voz feminina, fria, metálica diz MDJBH 84921157 Terçal Esquizofrenia. Esquizofrenia. Eles mandaram essa palavra uma vez. Eu achei de um bom gosto tremendo. É exatamente o que eu sinto quando tento entender o mundo moderno. O que significa? É um código para ativar um agente adormecido? É a senha do Wi-Fi do Kremlin? Ou é só um teste de microfone feito por um soldado entediado que resolveu ler o dicionário médico? A verdade é que a UVB-76 é um monumento ao medo. Ela é um dinossauro da Guerra Fria que se recusa a morrer. Hoje em dia a gente tem internet, criptografia de ponta a ponta, satélites, o diabo a 4. Mas a Rússia continua confiando num transmissor valvulado que gasta mais energia que uma cidade pequena para mandar bips para o éter. Por quê? Porque a tecnologia analógica é confiável, seus idiotas digitais. Se estourar uma bomba eletromagnética, o seu iPhone de última geração vira um peso de papel caro. O seu computador vira espelho. Mas o rádio de válvula continua lá. O tirinha continua lá, porque eu sou feito de tinta e ódio, e isso resiste à radiação. A UVB-76 é uma prova de que o velho mundo ainda respira. Ele respira com dificuldade, com chiado, com tosse de fumante, mas respira. E tem algo de reconfortante nesse barulho. Eu, às vezes, nas minhas noites de insônia, que são todas, sintonizo numas dessas rádios online que retransmitem o sinal. Fico ouvindo. BZZT. BZZT. É o som da vida de vocês passando e indo para o ralo. BZZT. Até a próxima, se houver uma próxima. E se o rádio ficar mudo, bom, foi um desprazer conhecer vocês. Corta essa merda e traz meu café. Frio, do jeito que eu mereço.